homem morreu após perder o controle do carro roubado durante uma perseguição policial na noite desse domingo. O comparsa dele ainda é procurado pela polícia. O acidente chamou a atenção de quem estava próximo. Um vídeo gravado por celular mostra o momento seguinte à batida. O carro ficou de cabeça para baixo, com a frente completamente destruída. Peças do veículo ficaram espalhadas pela Avenida Vilarinho, região de Venda Nova. De acordo com a polícia, 2 suspeitos tinham acabado de roubar o carro em que estavam 2 jovens. Eles tentavam escapar da PM. O motorista do veículo roubado não estava com documentos, mas aparenta ter 22 anos. O comparsa fugiu em um Palio e ainda não foi localizado. E a casa de um delegado aposentado foi invadida por criminosos nesse domingo no bairro Anchieta, na região centro-sul de Belo Horizonte. O prejuízo com os objetos levados pode chegar a R$80 mil. Salas, quartos e escritório revirados. Esse foi o cenário que João Reis, delegado aposentado da Polícia Civil Mineira, encontrou ao chegar em casa na manhã desse domingo. Ele estava em um sítio desde a última sexta-feira. Entrar no âmago da minha família, dentro da minha casa, 43 anos, eu trabalhei na segurança pública, tomando conta da sociedade e não devo nada. O filho do delegado, que também é policial civil, era o único que estava na casa durante o final de semana. Ele deixou a residência, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte, às 7 horas da manhã de domingo para trabalhar. Falei, meu filho, entrou ladrão aqui em casa, arrebentou a porta. Falou, pai, eu saí daí 7 horas, 7h30. Falei, 7 para 7h30, tinha nada não, tudo bem. Você não observou nada em volta da casa, não tinha ninguém na rua. Os bandidos entraram no imóvel depois que arrombaram o portão da garagem e em seguida a porta da sala. Os ladrões fugiram levando notebooks, relógios e joias, além de um carregador de uma pistola 380. O prejuízo pode chegar a R$80 mil. Seu João Reis acredita que os assaltantes estavam à procura de armas. Aqui na minha casa eles não vão encontrar armas nem armário, nem gaveta, porque as nossas armas, uma anda na minha cintura e a outra anda com meu filho. Câmeras de segurança de uma clínica que fica em frente à casa invadida podem ajudar na identificação dos marginais. Parte do teto do Hospital João 23 desabou nesse fim de semana e interditou o setor de politraumatizados. De acordo com o diretor-geral do hospital, na sala de politraumatismo, 2 placas de gesso precisaram ser retiradas após um vazamento. Nós tivemos apenas 2 placas de 40 por 70, que nós optamos por retirá-la, mas todo o outro forro ele continua íntegro. Os pacientes que estavam no local foram removidos para outras alas. Até que o problema seja resolvido, o pronto-socorro só vai receber pacientes em casos de maior complexidade. O nosso bloco cirúrgico funcionando normalmente, a sala de politraumatizado está funcionando no outro, então nenhum prejuízo para aquele paciente grave, vítima de politrauma, o grande queimado, o grande intoxicado, ele continua podendo vir para cá. Um outro setor do hospital foi prejudicado. 2 placas de gesso caíram do teto da pediatria. Ninguém ficou ferido. Ainda não há previsão para que o atendimento seja normalizado. Em nota, a assessoria do Hospital João 23 afirmou que o setor de politraumatismos do hospital já está liberado. Como alguns reparos hidráulicos ainda estão sendo realizados, os mais simples de traumatismo, os casos mais simples, devem ser encaminhados para outros hospitais. Uma paciente com doença rara e grave depende de medicamento fornecido pelo Estado para continuar a viver. Mas o remédio tem faltado com frequência na farmácia de Minas. Rosângela está a poucos passos de pôr fim ou não à angústia de estar sem o medicamento que a mantém viva. É uma vergonha. Desde 18 de dezembro, que vocês me acompanharam aqui, não tem medicamento. Rosângela é portadora de uma doença grave que compromete a passagem do sangue pelas artérias e veias pulmonares. Devido ao alto custo, o medicamento não é encontrado em drogarias e tem faltado constantemente aqui na farmácia de Minas. O jornalismo da Band vem acompanhando o drama da dona de casa desde o ano passado. Enquanto a nossa equipe gravava a entrevista com a Rosângela, o Luca, que é o filho dela, tentava falar na farmácia de Minas a nosso pedido. Olha só, ele fez 48 ligações, nenhuma delas ele conseguiu falar. Todas
deram o culpado. Este especialista explica que o remédio, chamado Bozentana, ajuda na qualidade de vida do paciente. Uma vez que você não toma o medicamento, a doença vai retornar ao estágio inicial que ela estava. As artérias vão voltar a engrossar, o coração vai entrar em falência de novo e pode ter uma complicação fatal, que é a morte. Agora, já há cerca de um mês, sem o medicamento, Rosângela comemora a chegada do remédio à farmácia. Graças a Deus conseguia pegar, né? Chegou o medicamento. Mesmo cansada do sofrimento e incerteza quanto ao amanhã, Rosângela agradece o jornalismo da Band. Tenho que agradecer à Band pelo carinho que vocês estão tendo por nós, portadores de hipertensão pulmonar. Muito grata. Sou grata a todos vocês. E segue a vida com esperança de dias melhores. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que a distribuição do medicamento Bozentana está regularizada desde o dia 20 de fevereiro. Questionada sobre essa falta do remédio mês sim, mês não, a Secretaria explicou que enfrentou diversas dificuldades no processo de compra do medicamento e por isso ocorreram os atrasos. E agora futebol, Cruzeiro e Atlético venceram nesse fim de semana e continuam no topo da tabela do Campeonato Mineiro. Para manter a liderança, o Cruzeiro foi a Juiz de Fora enfrentar o Tupi. Marcelo Oliveira abriu mão dos titulares e optou por uma equipe alternativa. E ela não decepcionou. 8 minutos de jogo e Henrique Dourado abriu o placar. O Galo Carijó ainda tentava se recuperar do golpe quando Maílson desviou e marcou contra. Cruzeiro 2-0. Na etapa final, Neilton substituiu Joel e com menos de 1 minuto em campo fez o terceiro da Raposa. Líder isolado do Mineiro, o Cruzeiro agora volta suas atenções para a Copa Libertadores. Precisamos ganhar em casa, né? Essa Libertadores é fundamental para que isso aconteça. O time tem que estar bem preparado, descansou, vamos trabalhar até terça. Quem também venceu foi o Atlético, que recebeu o Guarani no Independência. Depois de 3 derrotas consecutivas, 2 na Libertadores e 1 no Mineiro, finalmente o time saiu de campo sorrindo. A tarde foi da garotada. 4 jogadores da base em campo. Foram eles que assumiram a responsabilidade diante de tantos desfalques. Na cobrança de escanteio, o garoto Gemerson mandou para o fundo da rede. Improvisado na lateral esquerda, Lucas Cândido recebeu um presente de Dodô e fuzilou o gol de George. Graças aos pratas da casa, o Galo assumiu a vice-liderança do campeonato. Eles são jogadores que podem realmente, em breve, estar entre os melhores do país. Já demonstraram em alguns momentos um grande potencial e eu não tenho medo de colocá-los, né? Se eles estiverem dispostos, jogando como estão, eles vão jogar. Tá certo ele, Everton Guimarães. Boa noite. Boa noite, Monique. Ele venceu aí seu Guarani, né? E aí? Alguma evolução no time de Liverpool? Primeiro que, poxa, o Guarani precisa acordar, né? Mas o campeonato começa agora porque os 5 primeiros jogos foram exatamente contra os 5 primeiros na tabela, né? O próprio Levi disse ontem que não gostou do time, né, Monique? Venceu, mas não convenceu. No segundo tempo, o time rendeu. E isso, eu acho que é o ponto a ser discutido. Nos outros jogos, o segundo tempo era sempre questionado. Fisicamente, o time caía demais, mas muito, e era ponto, inclusive, alvo de muitas críticas. Ontem, no segundo tempo, correu mais, jogou mais e venceu o jogo. Então, acho que o Levi pode estar encontrando o caminho, que é tirar o homem de referência e jogar com a meninada, mais velocidade, que vai render mais. E para o clássico do próximo domingo aí, quem não jogou deve jogar? Ou você acha que vai manter esse time? Existe um risco, Monique, eu não sei até que ponto vale a pena correr esse risco. Por causa da Libertadores? Que é você, não, até que para o Atlético não tem problema. O Cruzeiro joga amanhã, o Atlético só dia 18 e tal. Eu acho que são jogadores que estavam fora do time, né, por problemas de contusões, e você arrisca, coloca para jogar e de repente num clássico, que é um jogo muito pegado, machuca, se você perde esses jogadores novamente para a sequência, ainda entram sem ritmo, acho que não vale a pena correr o risco. É um clássico, mas ele vale apenas pelo Campeonato Mineiro. E a vitória do Cruzeiro? Mérito do Cruzeiro ou uma fragilidade do Tupi? Acho que um pouco das duas coisas, né? O Tupi pegou o time reserva do Cruzeiro e acabou perdendo. O Cruzeiro fez 3-0 e jogou muito fácil, jogou muito livre. Eu acredito até que o Tupi
quis encarar. O Tupi acreditou que poderia ir para cima do Cruzeiro e encarar, isso deu muito mal. O Cruzeiro venceu, convenceu. Né? O time está em evolução, sim. Está bem entrosado, mudou muito pouco o estilo de jogar que foi adotado no ano passado. E o entrosamento está chegando, mesmo o time em reserva, foi agradável ver jogar. E amanhã pela Libertadores pode ser mais difícil, porque a equipe é argentina? Eu acho que tem muito isso, sabe, Monique? Quem faz o jogo ficar difícil ou ficar fácil é o Cruzeiro. Sabe, se o Cruzeiro imprimir velocidade, partir para cima e tal, e saber que Libertadores não é campeonato mineiro, que a forma de jogar não pode ser a mesma, né? O time tem que realmente ir para cima, não pode pensar em mais nada, senão uma vitória para cima do Huracan, que vai ser o adversário do Cruzeiro, até mesmo para passar a próxima fase da competição. Acredito que amanhã... Ele é decisivo, vamos dizer assim? Não, de certa forma sim, mas acredito que amanhã é o encontro dos dois que vão se classificar na próxima fase. E você acha que esse resultado vai influenciar também no clássico do próximo domingo? Sempre tem, sempre tem. Você chegar no clássico depois de uma vitória é bem melhor que chegar no clássico depois de uma derrota. Mas eu não acredito, sincero e honestamente, que o Cruzeiro perca esse jogo amanhã, não. Acho que o Cruzeiro ganha amanhã do Huracan. E saiu a tabela do Brasileirão 2015, né? Quais as novidades? A torcida, aliás, a torcida não, os baderneiros prejudicaram, né? Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro joga fora contra o Corinthians, o Atlético estreia fora contra o Palmeiras, mas o jogo subsequente, que jogaria em casa contra o Fluminense, vai jogar fora, pagando punição por causa de baderna de gente sem noção que frequenta estádio. Que fiquem as lições, então, né? Tem que tirar. Muito obrigada. Boa semana. Para você também. E veja a seguir, modelo atropelado em BH volta a andar. E ainda, infiltrações e problemas no teto de igreja histórica preocupam fiéis. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 7h11, eu volto já já. Continue comigo.